Olá, seja muito bem-vindo. 25 de setembro, bom dia para você que nos acompanha. São 9h03 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias aqui da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo a presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí, Rossana Vasques, para conversarmos sobre a importância do recadastramento de aposentados e pensionistas. Muito bom dia, Rosana, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pela oportunidade. Então, para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as funções do PMJ, né? Até para o pessoal ter uma noção, quem está assistindo em casa, entender como é que funciona esse órgão, que você falasse um pouquinho sobre como que é o trabalho. Tá. O Instituto de Previdência, ele é voltado somente para os servidores municipais, os servidores públicos municipais. Então, o Instituto, ele cuida da Previdência Social como se fosse um INSS para esses servidores. Então, a gente cuida das aposentadorias e dos pensionistas. Eles são os nossos clientes, o nosso fim, né? É efetivar o pagamento dos benefícios dos aposentados. Para isso, a gente tem o pagamento da administração pública, dos segurados, e também a gente tem um fundo previdenciário que a gente cuida para ele ter uma rentabilidade para sustentar esses pagamentos ao longo do tempo. E como é que é trabalhada essa questão com os servidores públicos? Assim, é um contato direto, é um contato muito próximo? Como é que tem sido também essa relação com os servidores, né? Com os servidores ativos, né, os que estão ainda trabalhando, a gente não tem muito contato, porque quem faz o repasse dos pagamentos é a administração pública. Mas a gente vem procurando, através de alguns projetos, de algumas ações, fazer com que eles conheçam, com que eles entendam a nossa finalidade, qual que é o nosso objetivo e qual que é a importância do Instituto. Esse ano nós fizemos até a primeira audiência pública de prestação de contas, justamente para dar não só uma maior transparência na gestão, mas também para dar conhecimento para eles de qual que é o valor que o Instituto trabalha, como que funciona, como que a gente procede no dia a dia. E quando a gente fala você comentou um pouquinho sobre o pessoal que está ativo trabalhando, quando a gente fala da pessoa que já está aposentada, como que é esse contato, essa relação com o IPMJ? Assim, com eles a gente tem uma integração maior, porque daí tudo que eles precisarem nesse período pós-aposentadoria, aí eles já têm que procurar o IPMJ. O IPMJ está completando agora, no mês de outubro, 30 anos. Então, são 30 anos já de existência, já com o trabalho voltado para os aposentados. Mas aí, quando eles precisam, por exemplo, de olerite, quando eles querem fazer empréstimo, tem que pegar a carta para consignação, né, nas instituições. Então, daí tudo já é com a gente. Aí não tem mais nada a ver com a prefeitura. A partir do momento que ele se aposenta, aí ele já passa a ser efetivamente atendido pelo IPMJ. Uhum. E quais são assim, as dificuldades que vocês encontram assim, nesse processo de estar chamando esses aposentados para estar sempre presentes com o IPMJ, né? Tem muito complicado esse processo, assim? É até por desconhecimento mesmo, né? Às vezes você pergunta para o aposentado, ele não tem muita ideia, ele acha que a gente é uma seção, um departamento da prefeitura, mas na verdade nós somos uma autarquia. Então, são entes separados, né, distintos. E fica essa ambiguidade aí, às vezes, para o aposentado. Para isso, a gente está procurando agora tem um projeto que chama Legado, que é um programa pré-aposentadoria, e agora nós iniciamos também um processo de integração. Quando a pessoa se aposentar, nós vamos fazer uma ação de integração para que ela conheça melhor e para que ela também saiba das obrigações dela, dos direitos e das obrigações. Então, você acha que ainda existe muita gente assim que não conhece, não entende ao certo o trabalho que o IPMJ faz, né? Tem essa questão de sempre achar que é uma parte do federal que tem que fazer, quando a parte do municipal está fazendo esse trabalho, né? Justamente. Nós somos fiscalizados pelo regime geral, que é o INSS,
mas não temos nenhuma vinculação em termos de financeiro e trabalho com eles. Perfeito. A gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre recadastramento. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E olha só, chegou a hora de conferir tudo o que aconteceu na 30ª sessão ordinária do ano, de forma resumida. Nesta última quarta-feira, dia 20 de setembro, tivemos a 30ª sessão ordinária do ano. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. 3 projetos foram pautados na ordem do dia. Destaque para o projeto do vereador Dr. Rodrigo Salomão, com o objetivo de instituir em Jacareí o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Visual Monocular. Durante a defesa do projeto, Rodrigo discursou sobre os direitos dos deficientes visuais, lembrando de outro projeto de sua autoria acerca do tema. O projeto ele tem como objetivo instituir no dia do calendário oficial de Jacareí das festividades e eventos oficiais o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência Monocular, a ser comemorado atualmente aí no dia 5 de maio. Desde o primeiro ano do nosso mandato, como vereador, sempre fui sensível às pautas das pessoas com deficiência. Tanto que, para quem não sabe, em 2017 foi aprovado um projeto de lei nessa casa de minha autoria, que é a Lei Municipal 6.172 de 2017, que reconheceu a visão monocular como deficiência e garantiu às pessoas portadoras dessa deficiência a gratuidade no transporte público municipal. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em sequência, os vereadores apreciaram o projeto de lei do Legislativo de autoria da vereadora Sônia Patas da Amizade, que denomina como Rua Doutor Tales Prado Pinto a atual Rua 15, localizada no Parque Imperial. Após discussão dos vereadores, o projeto foi aprovado por aclamação. Teríamos também a discussão de um terceiro projeto, que pretende definir o programa de coleta e descarte de animais mortos de grande porte em Jacareí, de autoria dos vereadores Roberto Abreu e Sônia Patas da Amizade. A análise da propositura foi adiada por uma sessão a pedido do vereador Roberto Abreu. Na fase do expediente, tivemos 66 indicações, 22 moções, 17 requerimentos e 6 pedidos de informação. Destaque para o pedido de informações do vereador Hernani Barreto, do Republicanos. Ele solicita esclarecimentos acerca da falta de drenagem e saneamento no bairro Veraneio Ijau e Irajá. Hoje nós estamos aqui com 2 representantes, com a Juliana e o seu Corrêa, que estão ali. Vou pedir para a TV Câmara. Olha só, eles vieram aqui com cartazes. No dia de hoje eu fiz vários pedidos. Há bastante tempo tenho feito indicações de área de lazer, de melhorias no bairro, que necessita tanto de uma iluminação digna. Mas o principal é a drenagem. O prefeito esteve numa emissora de TV recentemente, acompanhei todas as audiências públicas. Obrigado, TV. Essa é a Juliana. Estive em todas as audiências públicas, cobrando benfeitorias para o Veraneio Ijau e Veraneio Irajá. Estava na lei de diretrizes orçamentárias, depois retiraram esse recurso. As chuvas estão chegando, essa população não aguenta mais sofrer, eles estão cansados de promessas. E assim foi a 30ª sessão ordinária do ano. Caso você queira ter acesso a todos os documentos na íntegra, acesse o site do Legislativo clicando na aba Produção Legislativa. Não se esqueça de ficar por dentro do nosso conteúdo assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital ou 12 da NET. E também ficando de olho em nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e, claro, em nosso site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana. Lembrando que quarta-feira teremos a 31ª sessão ordinária do ano e você acompanha aqui pela TV Câmara Jacareí a partir das 9 horas da manhã. E a gente volta a conversar agora com Rossana Vasques, que é presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Bom, a gente fala um pouquinho sobre o trabalho do PMJ na primeira entrada. Eu queria que você falasse um pouco sobre o recadastramento, né? Como que funciona esse recadastramento de aposentados e pensionistas? O recadastramento dos aposentados e pensionistas, ele deve ser feito obrigatoriamente todo ano no mês de aniversário da pessoa. E da pandemia para cá, de 2019, 2020, nós percebemos que as pessoas deixaram de fazer isso.
Só que isso é obrigatório para o Instituto. O Ministério da Previdência, ela fiscaliza essa questão com a gente de recadastramento. E nós fizemos uma normativa, uma resolução, para que todos que estivessem em atraso deveriam comparecer até o dia 15 de maio desse ano para fazer a atualização cadastral. Só que ocorreu que muitos acabaram não comparecendo. Então, faz uns 10 dias, nós publicamos um edital de convocação com mais de 250 nomes, convocando essas pessoas a comparecerem ao Instituto para fazer a prova de vida. E qual que é a importância desse recadastramento, de manter esses dados atualizados na base do IPMJ? São alguns dados. Primeiro é a pessoa confirmar que realmente está viva e que ela está, efetivamente, ela está recebendo o benefício. E o segundo, que a gente utiliza os dados cadastrais, por exemplo, de número de dependentes, de esposa, de filhos, para fazer o cálculo da avaliação atuarial, que é um estudo que a gente faz para fazer a provisão matemática de quanto dinheiro que nós precisamos para, de hoje até 50 anos, pagar os benefícios, pagar a aposentadoria. Então, quando a gente fala desse recadastramento, vai além da questão pessoal só, né? Interfere nas contas de todo o município, né? Sim. A confirmação de que a pessoa está viva é só para falar que realmente a gente está pagando de forma correta para quem de direito. Agora, a questão do cálculo atuarial, ele é muito importante. A gente tem que ter um banco de dados confiável para que os números da provisão matemática estejam corretos. E o que acontece assim, caso a pessoa não realize esse recadastramento, né? Tem essa questão de realizar no mês do aniversário, mas está abrindo, expandindo esse tempo agora para setembro também até o dia 30. O que acontece se a pessoa não realizar esse recadastramento? Então, para as pessoas que estão com o nome nesse edital de convocação do boletim oficial do município, e elas não comparecerem até o dia 30 de setembro, no dia 1º elas vão ter o salário suspenso. E até que elas façam essa regularização, o salário vai ficar suspenso, ele não vai ter o crédito do salário na conta corrente. Sim, e o que a pessoa precisa? Precisa levar algum documento em específico? O que é necessário para fazer essa realização da atualização? Do cadastro. Isso. Para fazer o cadastro, a pessoa tem algumas formas de fazer. Ela pode fazer online, que nós temos toda a acessibilidade para fazer o cadastro online. Ela faz um filminho, insere os documentos, confirma os dados que já tem. Ela pode agendar para fazer presencial no Instituto, ela pode ir por conta própria, sem até agendar horário, e, no caso, se ela não puder comparecer presencialmente nem conseguir fazer online, ela pode solicitar a presença da assistente social na casa dela, por exemplo, se for uma pessoa acamada. Então, realmente, meios não faltam para poder realizar essa atualização, Sim, né? É só a pessoa ter consciência que é obrigatório por lei, que existe uma lei que obriga a fazer isso e que ela tem que fazer. Perfeito. Peço licença, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. E olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando obras de drenagem e pavimentação na rua Santa Helena, no bairro São João, localizado na região oeste, no município. No trecho entre a rotatória da Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e o entroncamento com a Avenida São João. Após a etapa que envolve ampliação do escoamento das águas pluviais, serão iniciados os serviços de fresagem e recapeamento asfáltico. Para evitar maiores transtornos, os trechos de interdição serão sinalizados conforme o avanço do maquinário. Agora, falando um pouco sobre educação, o projeto Se Tem Música, Tem Festa, realizado pelo Trio Brazuca Vale, tem levado para escolas e instituições de Jacareí músicas tradicionais brasileiras às novas gerações. Saiba mais sobre o projeto na reportagem. Os olhares atentos já dão indícios que é sim possível promover o encontro entre gerações através da música. Esse é um dos objetivos do projeto Se Tem Música, Tem Festa, realizado pelo Trio Brazuca Vale em escolas e instituições de Jacareí.
Com um repertório 100% nacional, a apresentação promove um contato direto entre crianças e músicos. Esse projeto, na verdade, o Trio Brazuca convida o mestre de cultura popular Geraldo Magela e o Chuim, baterista. Ele surge de um edital da Fundação Cultural, que abre todo ano esse edital de circulação. Então, os artistas do município podem aplicar esse projeto. E a nossa ideia principal é levar tanto para as instituições, escolas regulares, quanto para projetos sociais do município. O objetivo principal é difundir o repertório da música brasileira. Então, os ritmos brasileiros, de um modo geral, aqueles ritmos que não são tocados nas rádios, nas grandes massas comuns, né, TVs e rádios. E a gente tem esse aspecto músico-pedagógico, que a gente chama. Então, a cada momento é uma escuta direcionada. Então, de acordo com as músicas que vão sendo executadas, o Magela vai conduzindo essa escuta com a turminha. Um dos convidados para participar do projeto é Magela Borba Gato. O mestre Cultura Viva atua na intermediação, apresentando os ritmos e gêneros para as crianças participantes. O artista ainda destaca a forte presença daquilo que é atual, com as músicas mais tradicionais que são tocadas. Aí nós tivemos a ideia de pesquisar músicas, ritmos, né, mais antigos e principalmente levar para as escolas, né, para instituições. E essa dinâmica de músicas antigas versus crianças jovens, novinhas, né, é muito interessante, porque é um encontro do super contemporâneo com o super antigo, né? E por falar nesse encontro, a Ana tem só 8 anos e já adorou o contato com as músicas mais antigas. Para ela, isso faz total diferença no dia a dia e ajuda em muitos aspectos na hora do desenvolvimento. Para a pessoa aprender mais a música, para ela praticar mais, para ela aprender mais, para ela se soltar, cantar, aprender a música. O projeto traz o olhar para um aspecto fundamental, a preservação da cultura e da música brasileira. E, pelo visto, o trabalho tem sido efetivo para trazer as crianças para as raízes brasileiras. É um trabalho muito bonito, muito bem realizado pelo Trio Brazuca Vale, sempre levando música e educação para as escolas aqui de Jacareí. A gente volta a conversar agora com Rosana Vasques, que é presidente do Instituto de Previdência do município de Jacareí. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre o recadastramento de aposentados e pensionistas e sobre as ações do IPMJ. Bom, a gente falou um pouquinho sobre essa parte do recadastramento e recentemente teve um concurso aberto, né, para as vagas novas do IPMJ. Queria que você falasse um pouquinho sobre quantas inscrições tiveram. Nós tivemos cerca de 3.500 inscrições aprovadas e são vários cargos. Nós temos advogado, economista, analista previdenciário, que é um cargo que não tinha, que foi criado assim já para uma gestão mais moderna, analista de pessoal e o técnico de gestão municipal, que é um cargo mais médio, né, para o ensino médio. E essa prova vai ser realizada quando? Já foi realizada para o concurso? Não, a prova será realizada agora dia 1º de outubro e tem alguns cargos que está mais que a FUVEST, né? Tipo, advogado está 380 vagas, 380 candidatos para uma vaga. Vai ser bem disputado. Então agora é a reta final de preparação para todo mundo, prova chegando, né? É importante estar sempre alinhado. A gente espera que a gente consiga adquirir, né, bons servidores nesse processo de seleção. E a gente falou um pouquinho também na primeira entrada sobre esse programa Legado, né? Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais sobre como que funciona, assim, de onde que veio essa ideia dessa iniciativa também. O que a gente percebe, até como nós falamos no início, esse momento, a transição da aposentadoria, né, do trabalho ativo para a aposentadoria, é complicado para a pessoa quando ela faz sem planejamento. E muita gente acaba no dia a dia, ocorre que não se planeja para fazer a sua aposentadoria. E esse projeto ele tem justamente essa intenção, que é de mostrar para a pessoa como ela tem que se preparar. O que acontece depois que ela parar de trabalhar efetivamente. Ela tem algumas coisas, por exemplo, o salário dela não é o mesmo, ela vai parar de receber vale-refeição, cesta básica, alguns benefícios. Às vezes o salário
por conta do tipo de aposentadoria, ele reduz. Então, a gente busca mostrar isso para ela, mostrar que pode ser uma crise ou pode ser uma liberdade, né? Existem as opções aí, pode ser 2 opções. Mas se ela planejar, ela pode ter uma boa aposentadoria. E, às vezes, ela até prefere não aposentar, né? Ela prefere continuar trabalhando mais um pouco. Então, o programa ele é voltado para as pessoas que ainda estão próximas de se aposentar. A gente agora estendeu um pouco, nós estamos colocando 3 anos antes da aposentadoria. Ele é formado por 4 módulos, então são 4 encontros durante um período e cada módulo abrange uma área diferente. Uhum. E como é que tem sido como é que foi essa procura inicial do pessoal que está quase aposentando? Como é que foi esse contato com eles também? Olha, a procura até que não é tão grande. A gente gostaria que ela fosse maior. A gente até procura fazer uma divulgação, mas às vezes acaba não acontecendo efetivamente. Mas todos que fazem, eles elogiam muito, porque eles se sentem, inclusive, como eu diria, privilegiados, né, por estarem ali sendo servidor público e tendo aquele conhecimento que eles nunca tiveram. Às vezes eles trabalham 30 anos na prefeitura e não tem esse pensamento, não teve esse conhecimento, esse bate-papo. Né? E tem muito disso da reta final da carreira, de estar chegando nos anos finais ali e não saber muitas vezes como é que vai funcionar dali para frente, né? Às vezes vai muito no automático, achando que vai estar tudo certinho, às vezes precisa ajustar alguma coisinha ou outra para entender melhor como é que vai funcionar também, né? Sim, eu acho que quando a pessoa está perto de se aposentar, ela tem que criar outras expectativas na vida. Acontece muito da pessoa, quando se aposenta, ela ter depressão, né? Era uma coisa bem Uhum. normal, ainda mais hoje em dia. A gente está até no mês amarelo, né? Falando sobre essa situação de sentimentos que as pessoas têm. Então, ela tem que criar expectativa. Então, mas para criar expectativa, ela tem que ter planos, né? Ela tem que ter sonhos, ela tem que aprender a fazer esse planejamento. E é isso que a gente procura dar para a pessoa. Perfeito, um projeto importantíssimo para poder levar esse conhecimento, né? É muito importante. Eu considero de suma importância para quem está em fase de pré-aposentadoria. Perfeito. Peço licença, daqui a pouquinho a gente conversa mais um pouco. Porque agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai conferir mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber mais sobre as emendas impositivas de 2023. A gente volta daqui a pouco.
Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 30ª sessão ordinária do ano. A vereadora Sônia Patas, da Amizade, do PL, comentou o pedido de informação sobre a suspensão de castrações de animais. A parlamentar quer que a prefeitura explique o motivo da interrupção do serviço. Veja como foi. Realizei mais esse pedido de informação, porque chegou até mim a informação que todas as castrações até o final do ano foram canceladas, né? Só que eu queria fazer uma observação. As castrações de animais também faz parte da saúde, porque como eu falei aqui, os animais na rua, a quantidade de animais abandonados, conforme eles aumentam, isso aí pode desencadear um problema também para nós humanos, que é a transmissão de doenças. Então, as castrações, elas têm que estar dentre, né, as ações para a qualidade de vida das pessoas também. Então, eu fiz esse pedido de informação que eu quero saber por que foram canceladas as castrações, quando vão voltar as castrações, porque é um programa que não pode ser extinto. Já o vereador Paulinho do Esporte, do PSD, falou dos problemas da CCR, sobretudo a cobrança de pedágio aos moradores do município. Ele propôs se reunir com os funcionários para tentar solucionar o transtorno. Confira. Eu sou favorável também ao Valmir e temos sim que cada vereador do nosso grupo solicite a seu deputado que nos ajude também a cobrar a CCR. Porque o que acontece? Nós já passamos vários, nós que já estamos há mais de 3 mandatos aqui, eu e o Valmir, sabemos a dificuldade que nós tivemos na reunião que tivemos com a CCR em 2015, que ela falou que não tinha condições de ajudar a cidade de Jacareí. Eu acho que nós, vereadores, devemos novamente marcar uma reunião junto com os responsáveis da CCR, ou trazê-los aqui, ou nós irmos lá, para que tomamos uma providência ou uma forma da CCR ajudar a cidade de Jacareí. Ou ela tira a cobrança dos moradores de Jacareí, ou ela abre uma via para que os moradores possam utilizar. É a única forma que nós temos de fortalecer. E para fortalecer, precisamos da união de todos os vereadores na cobrança junto aos deputados e à CCR Nova Dutra. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta a conversar agora com Rossana Vasques, que é presidente do IPMJ aqui de Jacareí. Bom, acho que é interessante a gente falar agora sobre como que tem sido a relação do IPMJ com os outros órgãos do município, né? Como que tem sido as parcerias, esse trabalho de conscientização também. Sim, a gente procura estender a todos os órgãos do município. Quando eu falo em administração pública, que eles efetuam o pagamento, então eu estou falando dos servidores da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, do SAI, do Serviço de Regulação e da Fundação Cultural de Jacareí, que todas são as autarquias, com exceção da Câmara, que não é uma autarquia, mas ela também faz parte. Então, os servidores que vão se aposentar, por exemplo, pela Câmara Municipal, eles também fazem parte, são beneficiários do IPMJ. Por exemplo, o projeto Legado, ele é aberto para todos esses servidores. Nós estamos agora, no momento, fazendo um trabalho com o SAI, para ver se a gente consegue fazer um projeto legado lá dentro do SAI, especificamente para os servidores de lá. E nós temos o Conselho Deliberativo, que ele é composto por 14 pessoas, e cada um desses órgãos também tem o seu representante dentro do Conselho. E por que é importante, né, manter essa parceria com esses órgãos, estar sempre próximo, assim, estreitar essas relações? Nós temos um fundo previdenciário para financiar essas aposentadorias. Então, eu acho que é muito importante para a gestão ela ser fiscalizada, ser acompanhada pelos servidores. Na verdade, o dinheiro é deles. Então, eu acho que tem que haver esse interesse.
sempre tem um ou outro servidor que gosta mais dessa questão financeira, de entender melhor. Então, eu acho que é importante essa participação, porque ele vai estar cuidando daquilo que é seu no futuro. E a gente falou um pouco desse acompanhamento, envolve muita transparência, né? A gente falou um pouquinho no começo sobre essa prestação de contas que o IPMJ fez aqui no plenário, na audiência pública. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância de estar levando esses números, trazendo esse balanço também. Sim, nós buscamos agora, há pouco tempo, faz um ano mais ou menos, fazer uma adesão a um programa de progestão do Ministério da Previdência. E a gente foi vendo tudo aquilo que faltava para uma gestão mais eficiente do IPMJ. E uma dessas coisas foi que a gente percebeu que nunca havia sido feita uma prestação de contas. E, utilizando até toda essa estrutura aqui que a TV Câmara tem, nós pedimos e fizemos essa primeira audiência de prestação de contas. Ela foi ainda um pouco incipiente, porque a gente ainda não tem muito jeito de fazer, de como chegar nas pessoas, mas eu acho que foi um primeiro passo e a gente pretende ir melhorando isso. E você enxerga algum retorno assim, dessa audiência? Teve mais pessoas que procuraram o IPMJ para entender um pouco melhor? Ah, sim, tivemos sim. Inclusive, nós vamos abrir agora, no mês que vem, o processo para a eleição dos novos membros do Conselho Deliberativo. Então, a gente espera que, com todo esse trabalho, com todas essas ações, a gente tenha mais pessoas interessadas para fazer parte do Conselho. E só para entender um pouquinho melhor, como é que funciona essa eleição, essa candidatura para o Conselho Deliberativo? Queria que você comentasse um pouquinho também. Cada autarquia e a prefeitura, ela tem o seu representante. Por exemplo, aqui na Câmara, nós temos 2 representantes, um para o Conselho Fiscal, um para o Conselho Deliberativo. E, assim, todos os demais órgãos também, eles possuem o seu representante. Então, a pessoa se candidata, é uma candidatura voluntária, ela se candidata, aí os seus pares têm que votar e quem se elege faz parte do Conselho por um mandato de 2 anos. Perfeito. Peço licença, daqui a pouquinho a gente fala mais um pouquinho. E olha só, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, está com inscrições abertas para processo seletivo de cadastro reserva com contratação para o ano de 2024 para professores e agentes de desenvolvimento infantil. O edital está disponível no Boletim Oficial número 1534, com todos os detalhes. A taxa de inscrição é de R$ 10 para qualquer cargo. A data prevista para a realização da prova é 29 de outubro. Atenção, as inscrições devem ser feitas até às 9 horas da noite de hoje pelo site publiconsult.com.br, então é bom ficar atento aí. Mudando um pouquinho de assunto, as emendas impositivas de 2023 foram entregues para 16 organizações da sociedade civil. Tratam-se de recursos municipais em que os vereadores escolhem a quem serão destinadas, entre elas instituições que acolhem crianças, idosos, dependentes químicos, pessoas com deficiência e entre outros. 16 organizações da sociedade civil de Jacareí foram beneficiadas com emendas impositivas que, juntas, somam quase R$1,5 milhão de reais. Emendas impositivas são recursos financeiros do município, as quais os vereadores podem escolher para quem vão destinar, sendo obrigatoriamente 50% para a área da saúde e os outros 50% para outros setores da administração pública. Mas qual a razão para que as emendas tenham chegado somente agora, no mês de setembro? Porque ele tem todo um trâmite. Os vereadores indicam na última sessão de Câmara do ano anterior. Depois, as organizações que estão aptas a receber, elas têm que trazer toda uma documentação na Prefeitura, elaborar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho tem que ser aprovado por uma comissão, segue para efetuar um contrato e depois, na sequência, todo mundo que estiver com o plano de trabalho em dia, com documentação em dia e com a prestação de conta dos anos anteriores em dia, está apto a receber. Então, por conta dessa burocracia, sempre acaba ficando para o segundo semestre do ano subsequente à indicação do vereador. Das entidades que receberam emendas impositivas, a maioria acolhe crianças, oferecendo educação e oportunidades. São elas:
Instituto Dedicar, Carmelitas Lar São José, Guri na Roça, Jacareí Ampara Menores, AJAN, e o projeto social Viva Boa Vista. As emendas impositivas serão usadas, para a gente manter a organização aí por 10 meses, com custeio do aluguel, custeio, do pagamento da folha, dos funcionários, educador social, lanche, formação para a equipe, fortalecimento psicológico e apoio para os pais, para as crianças e para os adolescentes, e mais algumas despesas fixas que a gente vai estar utilizando esse recurso. Veio numa excelente hora e nos garante aí 10 meses de funcionamento com mais tranquilidade. Outras amparam pessoas com deficiência, como a Associação de Pais de Autistas de Jacareí, a APAJAC, e a Associação Criança Especial de Pais Companheiros, a CEPAC. Vai ser feito em obras e melhorias na CEPAC, Terminar uma obra da culinária, que nós fazemos atendimento e está incompleto, então não está desativada nesse momento. Reforma do vestiário feminino, que é da piscina. Recuperação das trincas das salas técnicas e corredor principal. Reforma nas salas externas e para ampliar 2 salas, que é de uma sala que nós temos, vamos ampliar e ficar 2 salas. O trajeto de acesso para as salas externas, desse prédio principal para a área externa. Recuperação da área externa, que está tendo umidade fora, e um trocador de calor para a piscina. Algumas se dedicam a ajudar quem tem toxicodependência, como a Comunidade de Ação Social Fanuel e o Desafio Jovem Ebenezer. E outras cuidam de idosos, como o Lar Frederico Ozanan, o Lar Fraterno da Acácia e a Associação Humanitária Amor e Caridade. Esses recursos, primeiramente, são muito importantes para os investimentos dentro do lar, são de grande valia. Esses recursos são normalmente aplicados nas áreas de infraestrutura do lar. O ano passado, na aplicação, nós fizemos pintura, garagem e outros equipamentos. Esse ano nós vamos fazer parte desse recurso, ele vai ser destinado à construção de um novo banheiro para a ala feminina dos nossos idosos, e parte desse dinheiro vai ser aplicado nos recursos administrativos também do lar, com aplicação principalmente nessas áreas de obras. Por fim, ainda receberam emendas impositivas o Jacareí Rugby, a Casa do Curativo, os Doutores Coloridos e a ONG Espaço Mulher. A gente faz com um sentimento de muita alegria mesmo. Eu já trabalhei em uma delas, eu já participei do trabalho de uma ONG aqui em Jacareí, e eu sei do esforço que eles realizam ali para levantar fundos, para manter aquela ONG funcionando, dando atendimento. Então são ONGs que prestam serviço de saúde, serviço social, são serviços que muitas vezes o poder público não consegue acolher e fazer tudo, e essas ONGs existem para dar suporte a essa parcela da população que não chega essa assistência até elas, Aí sempre importantíssima essa destinação das emendas para as instituições de Jacareí para manterem seu pleno funcionamento. E a gente volta a conversar agora com Rosana Vasques, que é presidente do IPMJ. Acho que para a gente chegar nesse bloco final, falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar desse fim de ano aqui do IPMJ, quais são as ações previstas para o futuro. Bem, esse ano ele vai ser bem atribulado. A gente tem o concurso, depois tem as outras fases, da seleção do concurso. Nós temos esse projeto de integração que a gente vai colocar para os novos aposentados. Vamos ter uma auditoria para certificação de nível de qualidade junto ao Progestão. E também estamos com toda essa movimentação aí do recadastramento, que acho que pelo volume, pelo número de pessoas que ainda faltam para fazer a atualização cadastral,
a gente vai receber bastante visita lá no Instituto. E para a gente está chegando no final desse nosso bate-papo, queria deixar esse espaço aberto para você deixar um recado final, reforçar também essa importância do recadastramento. Eu acho que assim, as pessoas terem, até agradeço a oportunidade de estar aqui para reforçar novamente para as pessoas da importância, da necessidade que a gente tem dela fazer a prova de vida. E suspender o salário é uma coisa que a gente não gostaria de fazer, mas que a gente vai ser obrigado a tomar essa atitude, fazer esse procedimento, que é justamente para ver o que está acontecendo. A gente precisa entender o que está acontecendo, por que as pessoas não compareceram para fazer o recadastramento. Tem algumas que são 2 anos, 3 anos que não comparecem, é bastante tempo. Perfeito, a gente agradece muito a sua participação aqui, sabe que a gente está sempre à disposição, sempre com as portas abertas para receber o IPMJ e entender um pouquinho melhor sobre como é que funciona todo esse trabalho. Agradeço muito a oportunidade de estar falando e sempre de estar falando também sobre o Instituto e da importância dele. Perfeito, muito obrigado. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube, só pesquisar por TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais e ótima semana.